Olá, o 2022, o Brasil que queremos, está começando agora. No programa de hoje, o professor emérito da Universidade de Brasília, Isaac Reutemann, entrevista um dos mais destacados neurocientistas do Brasil. Durante o bate-papo, o entrevistado chama a atenção para a importância do sono para a consolidação da memória e para o bom desempenho acadêmico. Mas você vai ver também que algumas horas de sono antes e depois da aprendizagem não são suficientes. É importante também praticar exercícios físicos e ter uma boa alimentação. Ainda na entrevista, o neurocientista fala sobre os desafios da pesquisa no Brasil e afirma que a extinção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação prejudica o progresso da ciência brasileira. Acompanhe o programa. Dentro do programa de entrevistas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, teremos hoje o privilégio e a oportunidade de conversar com o Siddhartha Ribeiro, um neurocientista de fama nacional e internacional, que nasceu em Brasília, estudou em Brasília, foi para fora do Brasil, voltou ao Brasil, e vamos procurar, nessa entrevista, saber os caminhos percorridos pelo Siddhartha Ribeiro e fazer algumas prospecções sobre o futuro de Siddhartha Ribeiro. Muito obrigado, Siddhartha, por estar com a gente. E eu gostaria que, primeiramente, você nos desse a ideia da sua formação em Brasília, tanto sob o ponto de vista do ensino fundamental e também universitário. Bom, Isaac, muito bom estar aqui contigo. Eu me formei até a universidade em Brasília, então fiz o ensino fundamental e médio em escolas públicas e particulares, mais ou menos metade. Naquela época as escolas públicas aqui no DF eram bastante boas, lembro com especial saudade do CEAM, e tive desde 15 anos, como você sabe, contato com pesquisa, porque eu estava no seu laboratório, quando você era decano de pesquisa e pós-graduação, e depois quando você retornou, trabalhando desde 15 anos com pesquisa em microbiologia, sob a orientação da Loreni Juliano, depois diretamente sob sua orientação, e só no final da graduação, entrei na UNB, fiz biologia, e no final da graduação resolvi mudar de interesse de microbiologia para neurobiologia. No meio desse caminho, obviamente, teve a influência muito importante do nosso saudoso Luiz Fernando Laboriot, no Laboratório de Fisiologia Vegetal e Termobiologia. Eu não me interessava, nem me interesso muito até hoje pelas plantas, me interesso muito mais pelos animais, mas eu me interessava muito pelo Laboriot, né? Então, na companhia dele, na sua companhia, muitos sábados nós nos reunimos para estudar, para pensar e também para fazer um pouco de astronomia amadora. E depois de Brasília, qual foi a próxima etapa na sua formação? Bom, no final da graduação eu me dei conta de que queria realmente fazer neurobiologia. Comecei a trabalhar no laboratório do professor Paulo Saraiva, junto com o Marco Marcondes de Moura e com o Valdir Pessoa. E eles me levaram ao laboratório do professor Ricardo Gattaz, no Rio de Janeiro, onde eu fiz o mestrado, no Instituto de Biofísica da UFRJ. E desse mestrado, rapidamente eu fui fazer um doutorado na Universidade Rockefeller, no laboratório do professor Fernando Nottebohm, mas meu trabalho foi realmente sob a orientação do professor Cláudio Mello, tanto que no início o Fernando Nottebohm era o meu orientador e o Cláudio era o co-orientador, e depois no final isso se inverteu. Então fiquei em Nova York de 1995 até 2000. Em 2000 terminei o doutorado e me candidatei a uma bolsa da Fundação Pew para fazer o pós-doutorado também nos Estados Unidos. Fui para a Universidade de Duke para fazer um pós-doutorado em neurofisiologia com o professor Miguel Nicoleles. Fiquei lá de 2000 a 2005 e aí regressei ao Brasil no final de 2005 para começarmos os trabalhos do Instituto Internacional de Neurociências de Natal. Isso, então, durou um período de 3 anos, entre 2005 e 2008, foi quando eu fui diretor desse instituto. Depois eu me tornei professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e desde 2011 eu sou o diretor do Instituto do Cérebro da UFRN, um instituto que nós fundamos
com um contingente bem expressivo de ótimos pesquisadores com formação internacional, alguns deles estrangeiros, que estão bem animados fazendo neurociência em Natal nos últimos vários anos. Conte alguma coisa sobre o seu trabalho na Rockefeller e o seu trabalho posteriormente na Duke University. Na Rockefeller, eu inicialmente me somei a um laboratório de estudo do canto dos pássaros, de como o cérebro dos pássaros codifica o canto que cantam ou o canto que escutam. E passei vários anos fazendo pesquisa nessa linha, identificando regiões do cérebro do canário, por exemplo, que respondem a diferentes frequências de estímulo. E isso rendeu uma série de publicações e foi uma linha de pesquisa bastante produtiva. Em paralelo, eu comecei uma pesquisa sobre sono e memória em ratos. E isso aconteceu por um fato fortuito, que foi eu ter chegado no inverno e ter tido muito sono nos primeiros meses. Isso me deixou muito intrigado e me fez pesquisar, ler e eventualmente fazer experimentos sobre o papel do sono na consolidação de memórias. Isso acabou dando certo também e foi essa linha que eu resolvi seguir no pós-doutorado. Então, durante esses quase 6 anos que eu fiquei na Carolina do Norte, na Duke University, eu fiquei pesquisando em ratos os mecanismos de reverberação de memórias durante o sono. E quando voltei ao Brasil, isso foi foi o carro-chefe do meu laboratório e é até hoje. Mas aqui no Brasil eu pude abrir, digamos, o leque de pesquisas para outros modelos animais, inclusive para humanos, para fazer uma pesquisa mais voltada para psicologia, para psiquiatria computacional. Então, hoje no laboratório tem uma diversidade muito grande de perguntas. As perguntas de sono e memória eu abordo em ratos, mas também em seres humanos e inclusive a pesquisa com sonhos. E a pesquisa de comunicação vocal, eu não faço mais pesquisa com pássaros e hoje faço pesquisa com saguis, com macacos. Na semana passada houve um evento sobre educação na área de saúde em Campo Grande e os seus trabalhos foram muito citados dessa possibilidade de um aprendizado melhor com um período de sono. E também lá eu escutei que as aulas expositivas são coisas do passado, porque pesquisas recentes demonstraram que o cérebro é mais ativo quando a gente está dormindo que quando a gente está assistindo uma aula expositiva. Como é que você vê esses conhecimentos da neurociência no sentido de aperfeiçoar a aprendizagem, principalmente de crianças e jovens? Olha, Isaac, eu tenho defendido nos últimos anos que a gente precisa fazer um foco, especialmente em países como o Brasil, em desenvolvimento ainda, um foco na biologia. Eu não vou nem dizer a neurociência, vou dizer a biologia como um todo, antes da psicologia. Quando a gente discute pedagogia, a gente está discutindo psicologia humana. O que é melhor? Que método funciona melhor para que as crianças aprendam determinado tópico? Mas essa discussão, ela só pode vir depois de uma discussão biológica ou fisiológica sobre o bem-estar dos indivíduos. Então, uma pessoa que não dormiu bem, uma pessoa que não se alimentou bem, uma pessoa que não fez exercícios físicos, ela vai ter muita dificuldade de aprender. Antigamente, as pessoas achavam que o exercício físico, por exemplo, não era importante para o aprendizado. Tanto é que a aula de educação física é relegada para o último horário. E hoje há muitas evidências de que o exercício físico antes do aprendizado em aula pode ser benéfico, porque oxigena o cérebro, porque ativa o córtex pré-frontal e as funções executivas. Então, a escolha de comportamentos, a inibição de comportamentos que não são condizentes com aquela situação, tudo isso depende de um amadurecimento e o córtex se beneficia do exercício físico. A alimentação, mais ainda, é fundamental, porque sem glicose o cérebro nem funciona. E o sono aparece como um fator importante tanto antes do aprendizado, para preparar o cérebro, detoxificar o cérebro, inclusive das macromoléculas que estão envolvidas no Alzheimer, no mal de Alzheimer, e o sono pós-aprendizado, quando você consolida aquelas memórias recém-adquiridas. Eu tenho proposto, e isso evidentemente demanda experimentos, a gente está começando a fazer algumas coisas nesse sentido no Rio Grande do Norte, que a gente deve mudar completamente
a periodicidade das atividades escolares. Em vez de várias aulas de 50 minutos, aulas curtas, muito boas, carismáticas, seguidas de sono e com a adequada alimentação e exercício físico que deem suporte, andaimes para esse aprendizado se estabelecer. E existe ou já ocorreram experiências baseadas nessas dimensões que melhoram a aprendizagem, experiências com crianças aqui no Brasil? Experiências concretas, bem controladas, são muito raras. As escolas fazem esses experimentos de maneira pouco controlada ou não registrada, mas as escolas já experimentam com algumas coisas. Há algumas escolas no Brasil que estão, por exemplo, se orientando para trazer a soneca para dentro da sala de aula, mesmo depois das primeiras séries. O que nós estamos tentando fazer esse ano no Rio Grande do Norte é tomar uma série de escolas em Natal, em Caicó, em Panguaçu e outras cidades do estado e fazer um estudo com um pouco mais massivo. Eu já fiz isso em laboratório, já publiquei com um número de alunos entre 24 e 500. O que a gente pensou em fazer agora é tomar um número bem grande de alunos e fazer isso por vários meses, ao longo de vários meses, e não apenas uma única semana ou um par de semanas. A ideia é que se você tem um benefício modesto, mais sólido do sono no aprendizado, em torno de 10% nas medidas que a gente fez, talvez a gente tenha os benefícios dos juros compostos, se nós fizermos esse tratamento por vários meses. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o próximo bloco, no sentido da sua experiência de fazer pesquisa, de instalar um grupo de pesquisa num país com assimetria no desenvolvimento científico e tecnológico, e gostaria de que você nos contasse a sua experiência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Voltaremos após um breve intervalo com a conversa com Siddhartha Ribeiro. Voltamos com a conversa com Siddhartha Ribeiro, que é o diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Siddhartha, conte um pouco como é que foi essa aventura de fazer ciência no Nordeste, já que sabemos que a concentração de ciência no Brasil feita na região Sudeste, mais especificamente São Paulo e Rio de Janeiro, e essa ousadia de organizar um Instituto do Cérebro em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olha, Isaac, acho que você usou a palavra certa, aventura. Não foi nada fácil a criação do Instituto do Cérebro da UFRN. O plano começou em 1995, 96, quando eu estava no início do meu doutorado, em contato com o Cláudio Mello, em contato com o Sérgio Neuschwander, em contato contigo, em contato com vários outros apoiadores no Brasil e no exterior. Nós começamos a criar essa ideia de um instituto que pudesse receber neurocientistas brasileiros egressos do exterior e também estrangeiros, ou seja, reverter a evasão de cérebros nessa área específica. Depois de várias tentativas, a gente de fato iniciou isso a partir da vitória do ex-presidente Lula em 2003, que investiu muito em ciência e educação no Brasil. Então isso permitiu o meu regresso, assim como de todos os outros professores nossos que estavam fora do país. Em sua maioria estavam fora do país. A avaliação, ela é uma avaliação que diz respeito também à avaliação que a gente faz do Brasil. Fazer ciência no Brasil não é nada fácil, mesmo que você esteja em São Paulo. O que dirá fora de São Paulo, o que dirá no Nordeste do Brasil. E nesse sentido, eu considero o Instituto do Cérebro uma vitória não nossa, uma vitória não só da UFRN, não só dos seus dirigentes, né, que seguraram esse sonho firmemente e permitiram que ele criasse raízes, mas uma vitória da ciência brasileira, do povo brasileiro, de poder ter um centro de excelência funcionando no Nordeste que recebe gente do Brasil todo e de fora do Brasil o tempo todo. Mas é um copo meio cheio, meio vazio. É um copo meio cheio, meio vazio, porque a ciência no Brasil é um copo meio cheio, meio vazio. A gente pode olhar para trás e ver que nos últimos 50 anos
nos últimos 60 anos, o que o CNPq e a CAPES fizeram é admirável. E, por outro lado, a gente tem uma situação, tem alguns gargalos que nunca se resolveram. Para citar um, claro, é o problema da importação de reagentes e de equipamentos científicos, que é péssima no Brasil, muito difícil. E tem agora uma situação mais grave ainda, que é nesse governo interino, o desmonte da estrutura para se fazer ciência, da própria estrutura do MEC em muitos aspectos. Os próprios IFI, os institutos federais de educação estão sob ataque. E isso afeta a ciência brasileira e considero muito importante que nós nos mobilizemos para que, por exemplo, voltemos a ter um Ministério da Ciência dirigido por um cientista. Agora, do ponto de vista pessoal, voltar para o Brasil e ter ficado, depois de 11 anos fora, ficar agora 11 anos no Brasil, muito, muito gratificante. Eu estou muito feliz de estar onde estou, de morar em Parnamirim, na Praia de Cotovelo, perto de Natal, de meu filho ter nascido em Natal. Do ponto de vista profissional, é claro que eu tenho muito orgulho do que nós conseguimos fazer. Meus colegas foram muito corajosos e corajosas, muito organizados em manter esse sonho vivo, apesar das dificuldades dos últimos anos. Mas eu não posso deixar de notar como que nós somos, no Brasil, perdulários com o que temos. Então, todo o investimento feito em ciência e educação no Brasil, nos últimos 10 anos, está a ponto de se perder, porque nós não nos entendemos, porque nós não paramos de brigar. É muito preocupante. Do ponto de vista de quem faz ciência, tudo que você precisa é de estabilidade, para que você possa enfrentar os problemas difíceis da natureza. No Brasil, o cientista está sempre enfrentando problemas humanos antes de enfrentar os problemas da natureza, né? Então, eu não sei se as pessoas em casa sabem, mas sempre que um cientista brasileiro quer comprar um reagente químico, ele demora 6 meses, 8 meses para receber esse reagente, muitas vezes, se ele não existir em território nacional, quando nos Estados Unidos isso dura 8 horas, 12 horas. E a gente vai pagar 3 vezes mais caro. Por que isso é assim? Isso é muito complicado. Isso não é um problema só do Estado brasileiro, também é um problema das empresas. Mas o fato concreto é que nós temos um país de tamanho continental, com uma riqueza continental e com um apoio à ciência e tecnologia que, antes mesmo desse governo provisório, já havia cortes, já havia redução orçamentária e agora com esse governo muito mais. Então é muito importante que as pessoas em casa entendam que se as pessoas querem ter vacinas, se elas querem usar cosméticos que não dão alergia, se elas querem usar um bom computador, elas têm que entender que o Brasil precisa financiar a pesquisa e desembaraçar a pesquisa. Se isso não acontecer, eu não sei nem se o Brasil vai manter sua integridade territorial, porque o que vai manter a nossa soberania no futuro, quando precisarem de toda a nossa água, de toda a nossa comida, é a tecnologia, o conhecimento. Não vão ser as nossas riquezas naturais. Siddhartha, vamos mudar um pouco o foco da nossa conversa. Eu sei que você trabalha com jovens e usa a capoeira como um instrumento que pode ser usado para a ascensão social. Conte um pouco sobre essas atividades. Então, a capoeira é uma coisa que eu pratico há vários anos e que é a maior terapia que eu conheço, é uma coisa deliciosa. E quando cheguei em Natal em 2005, do lado do Instituto havia uma comunidade carente, uma favela de catadores de lixo. E nós ficamos 1 ano sem ter equipamentos, porque esses equipamentos estavam sendo importados. Então, nesse 1 ano, o que mais fiz foi discutir artigos científicos com os meus alunos e começar um trabalho dentro dessa comunidade, ao lado dessa comunidade, trazendo eles para o Instituto para fazerem não só aulas de capoeira, mas uma série de outras atividades com computação e aulas em geral, suporte à educação, inclusive muitos deles nem iam à escola. Esse trabalho evoluiu ao longo dos anos como um trabalho de capoeira em Natal. Hoje eu tenho um número grande de alunos fazendo eles mesmos outros trabalhos semelhantes. Então, uma coisa que meus alunos começaram há cerca de 1 ano é um trabalho junto aos albergados de Natal, junto ao albergue municipal com moradores de rua, levando a capoeira para esse ambiente para socializar, para ajudar, para dar para essas pessoas não só uma aula de capoeira, mas para trazê-las para um outro ambiente, gente que está na universidade ajudando eles a fazerem um Enem, ajudando eles a conseguirem emprego e tentando envolvê-los em atividades positivas. A capoeira tem, nesse sentido, uma semelhança muito grande com a ciência, porque na ciência você precisa de muita disciplina com alegria, na capoeira também. Na capoeira as coisas são muito concretas, quando dá errado você percebe na hora, na ciência também. Tem uma série de coisas parecidas, o respeito ao mestre. Então, a capoeira me ajudou muito a
a fazer alguma coisa prática, concreta, de transformação social, que não seja simplesmente publicar artigos científicos. Recentemente, ocorreu a fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações. Qual é a sua opinião sobre essa fusão? Eu acho gravíssimo. Acho que é um grande erro do presidente interino, porque ele está mexendo na estrutura do Estado. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é um órgão do Estado brasileiro. E ele realizava certas funções que não serão cumpridas por um ministério que mistura nas suas atribuições as comunicações, é uma coisa completamente diferente. Inclusive, historicamente, com orçamentos maiores e com outro tipo de preocupação, uma relação com as empresas. O Brasil tem uma trajetória vitoriosa de ciência e tecnologia nos últimos 40 anos, desde que o MCT foi criado, o MCT originalmente, em 85, e essa trajetória está em risco. Ela já estava em risco no ano passado com o contingenciamento de mais de metade das verbas do Ministério. Mas nesse momento a fusão de ministérios, ela representa o desprestígio da ciência nesse governo provisório. Eu tenho muito medo do que pode acontecer depois de agosto ou setembro, se esse governo se tornar um governo definitivo, se o governo não se der conta de como é importante para o futuro do país investimento em ciência e tecnologia e a prioridade e o foco nessa questão. Quer dizer, a economia que se faz com esse tipo de fusão é mínima, até porque o orçamento da ciência do Brasil sempre foi pequeno, mas o prejuízo no futuro é muito grande. Quando você era estudante, Siddhartha, você venceu um concurso de contos em Portugal, que originou um livro. E mais recentemente você lançou um livro. Como é que você vê a sua carreira de escritor no futuro? Bissexta. Eu sempre gostei de escrever ficção, prosa, poesia também, e sempre escrevi desde criança. E é claro que depois que eu me tornei um cientista profissional, isso é um hobby. Então, uma coisa que eu faço quando tenho tempo, o que não é frequente. Mas eu também não deixo de fazer. É alguma coisa que eu vou fazendo ao longo do tempo. Bom, nós estamos já chegando no final da nossa conversa e o movimento 2022, o Brasil que Queremos, tem a intenção de envolver os jovens nesse movimento para termos um Brasil melhor. Nesse minuto final, você poderia dar uma mensagem para os jovens? Eu queria dizer que o Brasil tem jeito. A gente vive um momento em que parece que o Brasil chegou num beco sem saída, porque toda a classe política está desacreditada, inclusive boa parte dos grandes dirigentes econômicos do país. É muito importante que a gente entenda que o Brasil não é uma ilhazinha, não é um paísinho pequeno. Se nós fôssemos um país pequeno, a gente podia se contentar em vender banana, receber os turistas. Mas não é o caso, a gente tem uma boa parte das riquezas naturais do mundo. Então o Brasil só tem uma saída, que é se desenvolver. E se desenvolver significa muito investimento em ciência e educação, significa que os talentos dos jovens são muito necessários para o país. Então a mensagem é que a gente não desista do Brasil, que a gente lute por ele e que a gente organize, limpe, arrume a casa e esse possa ser o país que a gente realmente deseja. Siddhartha, muito obrigado. Obrigado, Isaac. E nós nos encontraremos em outra oportunidade dentro do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Você acabou de assistir uma entrevista com um dos mais destacados neurocientistas do Brasil. Outros programas do 2022 sobre saúde podem ser conferidos no canal da TV Supra e no YouTube. E por hoje é só. Até mais.